Fala, Pai, o que o Senhor quer falar. Usa ele, Pai, como o Senhor quer usar. Faça como o Senhor quer fazer, Deus. Abençoa teus filhos, Pai. Meu Deus, coloca as tuas palavras, Pai, na boca deles, para que venha falar com a sua igreja, Pai, nesta noite. Deus querido, Deus amado, nós necessitamos da tua presença. Traz, Senhor, a tua presença sobre o altar, sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo, faz morada, a casa é tua. Glória a Deus, aleluia. Faça morada. Pai querido, Pai amado, faz como te apraz, como o Senhor quer, para a honra e a glória exclusiva do teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ora, manachou de cantarama séria. Pode ser, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite para glorificar a Deus. Aleluia. Pois Ele tem sido bom, né? Maravilhoso. Graças a Deus. Nós estamos felizes pela bênção dos irmãos que têm pedido a Deus e Deus assim tem nos abençoado, né? Coisa boa é servir a Deus, né? E muitas das vezes, né? Nós vemos muitas bênçãos dos irmãos. Ainda bem que os irmãos contam bênção, né? Você já pensou? Testemunho, né? Já pensou você contar testemunho? Tem irmão que só conta testemunho, né? Só vive triste, né? Mas devemos contar bênçãos, né? Que servem para edificar a fé dos irmãos, testemunho vivo de que Deus faz. É verdade, Deus. Não importa o jeito, não importa a maneira, Deus usa quem Ele quer para fazer, pois Ele é Deus. É verdade, Deus, aleluia. Não existe limites. Ninguém jamais pode limitar Deus para dizer, olha, Deus é assim, não. Ele é Deus e Ele faz como quer. Vemos que já foi confirmado aqui esta palavra que eu vou trazer para os irmãos, que é o Jairo Golfin, né, que contou assim, que conheceu, ele conta testemunho desse louvor dizendo que conheceu Deus em meio à dor, né? Ele começa o seu louvor dizendo, em meio à dor o conheci, né? Ele não diz que conhece, tem gente que conhece na bênção, né? Mas a maioria dos irmãos conhecem na dor. Em meio à dor, ele conhece Deus. E nesses tempos, irmãos, é muito raro alguém conhecer a Deus na bênção. Eu digo assim na bênção quando não tem problema algum e corre, de repente quer ir numa igreja, vai, aceita Jesus, começa a servir a Deus. É muito raro isso acontecer. A pessoa querer ir atrás de Deus. Normalmente só se vai quando às vezes acontece alguma catástrofe, às vezes morre um parente, às vezes acontece algum acidente com a própria pessoa e depois a pessoa vai buscar Deus e se converte. Observe que nós temos testemunhos vivos hoje. Conhecemos o alemão, que ele contou o testemunho aqui, sofreu um acidente, era um jovem saudável, um jovem bonito, e aí de repente ele vai e sofre um acidente de moto. E hoje tem algumas sequelas, mas depois disso é que ele veio encontrar Deus. Então, Deus trabalha da maneira que Ele quer. Aí fala, foi Deus que fez esse acidente? Uma pergunta que eu não posso responder, porque só mesmo Deus responde. Mas eu venho acreditar que não. Eu venho acreditar que de um lado bom que Deus poupou, porque como foi o acidente, Deus ainda poupou a vida dele, segundo ele contando, mesmo com alguma sequela, para dizer que o Senhor é bom. Glória a Deus. Eu não sei nessa noite a maneira que você vai encontrar de glorificar a Deus, eu não sei que motivos você vai achar, mas imagine na sua vida. Se hoje você tivesse a oportunidade de gritar para o mundo ou para alguém e Deus lhe desse uma oportunidade, irmão Nerinho,
de contar uma bênção. De repente você viesse aqui, uma bênção maior que você já recebeu. Eu sei que os irmãos aqui contam uma bênção, mas não foi nesse sentido de dizer foi a maior bênção. Mas imagine que você viesse aqui, comece a pensar aí. Se alguém falasse, conta um testemunho aí, para me ouvir de Deus aí, se você está falando que Deus existe, que Deus é bom, me conta aí um testemunho. Qual testemunho você contaria da sua vida? Você jovem, você de uma certa mais idade, a marca maior, o que você contaria? Ou, se por exemplo nessa noite, você pudesse pedir algo mais sublime para Deus, o que você pediria? Vá meditando nesse pensamento, nessa noite, que eu creio que Deus vai falar contigo. Amém. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Esse é um texto bem conhecido, mas se nós analisarmos esse texto, meus irmãos, bem devagar, de uma forma mais meditando, nós vamos ver que vamos extrair coisas belas para as nossas vidas. E sempre algo diferente. O texto nunca muda, segue o mesmo, porém a aplicação, aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo vai conduzindo a cada coração, certamente é sempre diferente, para que a sua vida venha mudar e para que você tenha uma mensagem de alimento para a sua vida sempre que você lê as Escrituras. Amém? Isaías 6, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta que se movia com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E ele tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O versículo 8 que diz: depois disso, ouvi a voz do que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Uma pergunta. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo 9 diz: então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Sentado mesmo, oremos mais uma vez a Deus. Senhor, eu engrandeço o Senhor sempre, Pai. E te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que me dê sabedoria, Senhor, para pregar a tua palavra. Senhor Deus querido, que eu jamais, com a minha fala, Senhor, para querer, Senhor Deus querido, engodar o meu pensamento, Senhor, eu jamais venha sair dos meus lábios nada que desagrade o Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Dá-me sabedoria, Senhor, para, Senhor, pregar a tua palavra, Senhor, e ministra os corações mais através de teu Santo Espírito, Senhor. Essa oração que te faço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Que coisa linda, né? Essa passagem muito conhecida. Eu queria destacar nessa noite essa passagem e queria colocar um tema nessa noite. E o tema é o testemunho do profeta Isaías. Lembra que eu disse para você pensar? Eu vou contar aqui o testemunho de Isaías, que ele contou aqui. Não só no capítulo 6, mas ele contou vários. Para mim, na minha opinião, esse é o pivô. Esse aqui é o maior. Esse aqui é o mais belo. Esse aqui é o centro. Esse aqui é o mais belo. É o capítulo 6, na minha opinião, das visões mais belas que o homem já pode ter. Muitos homens tiveram também. Mas se eu houvesse perguntado aqui para os irmãos, quem dos irmãos aqui nessa noite já viram ou tiveram uma visão de Deus? Eu acho que seria muito difícil alguém levantar a mão e dizer: eu já vi Deus. Eu já tive uma visão assim que fui até o céu e vi Deus. Eu já até nas minhas orações já pedi para Deus, mas eu não alcancei esse nível, ou não tive ainda essa oportunidade de falar, mesmo em revelação, indo até os céus e vindo como alguns homens conseguiram. Muitos homens, porque quando você começa a andar com Deus, quando você tem um chamado de Deus, você começa a se relacionar com Deus. Eu acho que uma das perguntas que passa na cabeça de todos aqueles que verdadeiramente é essa: Deus, deixa eu te ver, Senhor. Senhor, deixa eu queria conversar. Nós conversamos com Deus, mas ver Deus, poucos viram nas Escrituras, mesmo sendo homem de Deus. Isaías, eu não vi nenhum texto ele dizendo, pelo menos no 66 capítulos, ele dizendo: eu queria ver o Senhor. Diferente que Moisés disse Deus, porque Moisés ouvia já Deus de forma assim clara. Primeiro Deus se relacionou com Moisés através de uma sarça que queimava, porém a sarça não se consumia. Ele ouvia a voz de Deus, a voz audível de Deus, porém ele não via Deus. Mas de tanto ele começar, irmã Branca, conversar com Deus, ele começou a dizer: Deus, deixa eu ver o Senhor. E Deus: não, Moisés, você não pode me ver não, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr 2 pedras e vou passar de costa, e aí você vai me ver. E quando Moisés passa e vê nas frestas da pedra, entre uma pedra e outra, só Deus passar assim, ele chegou diferente no meio do povo. Porque todo aquele que tem um encontro, que vê Deus, prova algo sobrenatural, é belo, meus irmãos. É a coisa mais bela que o homem e a mulher pode ver. É Deus. Coisa incrível. Paulo, ele foi ao céu e viu coisas inefáveis. João também, muitos homens de Deus. Isaías fez profecias belas, muitas. Mas isso não foi uma profecia, foi uma visão. E ele faz questão de destacar, irmão Gustavo, ele faz questão, não foi no dia que morreu o rei que ele viu o Senhor. Ele está falando no ano, ou seja, se ele morreu em janeiro, ele pode ter visto em dezembro, por exemplo. No ano, ele está falando assim. Lembra que eu disse no começo que o Jair ouviu como testemunho dizendo assim: em meio à dor, ele conheceu? Isaías foi assim também. Ele não disse no ano em que estava tudo bem na minha vida, eu estava com a minha esposa, que Isaías tinha esposa, conhecida como uma profetisa, e teve 2 filhos. Ele estava tudo bem, tudo tranquilo nesse ano, quando ele começa a escrever. Ele não faz isso no capítulo 6. No capítulo 6 ele fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias.
no ano de uma morte. E para quem não sabe, ele era um profeta de palácio. Ele vivia entre os reis. Ele profetizava direto para o rei. Eu sei que a profecia sempre tem valor, as revelações. Mas uma coisa é você profetizar para qualquer irmão da igreja. Outra coisa é você ir lá e profetizar para o presidente. Outra coisa é você chegar no presidente e falar: ó, presidente, assim diz o Senhor. Isaías, ele profetizou no reino de Judá e Jerusalém. Ele profetizou no período de 4 reis. Quais reis eram esses? Era o rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E provavelmente a Bíblia não cita, mas ele tenha sido morto, o profeta Isaías, pelo perverso rei Manassés, que depois de Ezequias veio o rei Manassés. E aí provavelmente alguns dizem que ele foi cerrado ao meio. Mas ele profetizou. No capítulo 1 você vai ver as referências dizendo, no capítulo 1 de Isaías, para onde ele profetiza e para quais reis ele profetiza. E aí você vai ver que ele foi e profetizou nos palácios. Um exemplo aí em 2 Reis capítulo 20, que nós vamos ver que ele vai profetizar para dizer para o rei Ezequias que ele ia morrer, que daquela enfermidade ele não ia voltar. E aí ele faz a profecia e Deus manda novamente ele voltar e dá mais 15 anos de vida, porque o profeta se arrepende, o profeta ora a Deus e Deus manda ele, porque Deus faz como ele quer. O profeta fala, mas ele tem que falar aquilo que Deus manda, não aquilo que ele quer. Tem muitos profetas que saem por aí profetizando um monte de coisa para lá, para cá, pode acontecer coisa aleatória, mas profeta de Deus não fica profetizando aquilo que quer, profetiza aquilo que Deus manda. Aleluias. Glória a Deus. Na verdade, hoje eu não creio que existe profetas, uma pessoa fixa, como naqueles tempos, o ministério profético. Eu creio que Deus pode tomar qualquer pessoa e pode usar em profecias, como a Bíblia relata, vários exemplos de profetas, pessoas, homens e mulheres, que Deus toma em profecias. E nos nossos tempos nós vemos já profecias, pelo menos eu na minha vida, tem um exemplo de muitas profecias que Deus profetizou, que Deus usou profetas e as profecias se cumpriram. Outras ainda vão se cumprir, mas aí a veracidade, testemunho vivo, que profecias e Deus continua usando profeta, que seja na Bíblia, que seja nos tempos de hoje. Deus usa profeta nessa noite. Glória a Deus Deus. usou profeta no passado. E Deus usará profeta sempre. Aleluia. Sempre onde tem problema, tem profeta. Tem um estudo que fala, que é um estudo do pastor Edson Bruno, do YouTube, que fala, ele tem essa linguagem de dizer: quando tem uma igreja ou qualquer lugar que tem problema, sempre há um profeta ali. Porque duro é, irmão, ser profeta. Tem profeta que só profetiza coisa boa, porque difícil é alguém querer ouvir coisas ruins. Imagine outro citar como o próprio Isaías, que no capítulo 1, versículo 2, até o versículo 6, ele vai só fazendo exortações, dizendo: ai do meu povo, ai do meu povo, ai do meu povo, ai de vocês, ai de vocês. Quando chega que ele vê Deus, a coisa muda na sua vida. Aleluia. Quando você vê Deus, a coisa muda. Tem gente que quer profetizar, ou pessoas que só querem ouvir coisas boas de Deus. Mas será que nós merecemos às vezes só ouvir coisa boa? Irmão, se nós andamos fazendo as coisas erradas, nós não vamos ouvir só coisa boa. Muitas das vezes, irmão, Deus nos surpreende. Às vezes nós estamos fazendo coisa errada e Deus às vezes vê, às vezes é Deus, Ele vem e fala coisa boa de você. Mas se você só anda no caminho errado, quer ouvir coisa boa? Um exemplo bíblico, Acabe. Acabe repreendeu Micaías, o profeta, filho de Ilã. Por quê?
Porque quando Josafá falou, não há nenhum profeta aqui, para ainda nós consultarmos, ele disse, tem um, mas eu não chamo ele para profetizar não. Mas por que, rapaz? Chama ele lá. Por quê? Porque ele só profetiza coisa ruim de mim, rapaz. Ele nunca fala coisa, parece que ele é intrigado comigo. Esse cara só fala coisa ruim de mim, quando vem falar é só pancada. Rapaz, se você ainda recebe pancada, glorifica a Deus. Aleluia, isso é verdade. A Bíblia vai dizer nos provérbios, é melhor você ouvir a repreensão dos justos do que a canção dos ímpios. Acabe andava com a vida torta por causa da sua mulher e queria que o profeta de Deus fosse lá e falasse coisa boa para ele. Não vai, irmão. Acabe viveu uma vida que a sua mulher adorava outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. E ele estava ali com a mulher e não vemos relato na Bíblia ele repreendendo a mulher dizendo que isso é errado. E aí ele queria que um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, viesse até ele e dissesse, olha, vai dar tudo certo. Deus vai fazer isso no teu reino, vai ser bênção pura, vai ser só alegria na sua vida. E no final, você ainda vai ser salvo, porque Deus é Deus. Oxi. Tem alguma coisa a ver com Deus, irmão? Um negócio desse? Não, porque a pessoa está vivendo no mundo de fazendo tudo o que desagrada a Deus. Primeiro, Deus manda adorar só o único Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso. E aí a pessoa faz imagem e aí vai adorar, baseado no seu pai, baseado na sua mãe, baseado na sua tia, não baseado em Deus, e quer ouvir coisas boas de Deus, você não vai ouvir. A não ser que seja como os profetas de Acabe, que só profetizava coisa boa. Tome cuidado. Sei que na nossa vida nós podemos receber profecias boas e profecias ruins. Depende daquilo que Deus quer falar, ou o objetivo daquelas profecias. E tome cuidado com aquelas profecias que diz, existem alguns que até alguns loucos acreditam. Eu vi no monte, Deus mandou você me dar X. Existe também, né, irmão? Aqueles profetas que dizem que é profeta, né? E existe o falso e o verdadeiro, né, irmão? Aquele que diz, eu fui no monte, Deus mandou levantar 1000 pessoas, cada um com R$1.000 para dar para mim. Será que isso é verdade ou não é, irmão? Aí tem que tomar cuidado. Muitos não acreditam em profecias, por quê? Porque vê muita coisa errada. E a questão é o que, irmãos? Analisar o certo e o errado. A própria Escritura diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, ou seja, a Bíblia está falando, tome cuidado, que tem falso. Você tem que tomar cuidado, não é porque você recebeu uma profecia que você mergulha dentro dela e sai nadando e diz, eu vou chegar lá. Se for a falsa, você vai morrer afogado. Você vai morrer afogado nessa profecia. É necessário ter cautela. Você está profetizando? Irmão Gustavo? Você está profetizando? Amém. Vai buscar a confirmação de Deus. Aí uns, para não buscar, porque gostam de ficar longe de Deus, já falam, eu já não creio em nenhum. Já é radical logo, né? Tem muita linha teológica que já diz. Radicalizar, não creio em nenhum, porque ele começa a contar os testemunhos das profecias ruins. De casamento ruim, de coisas e profecias, aquelas piores. Ele só vê com o olho ruim. Ele não vê as verdadeiras. Ele não vê as certas. Ele não vê as corretas. Tem pessoas que é assim, né? Ou é tudo ou é nada. Não é assim.
tem que saber fazer uma análise. Se você não sabe, eu não posso. E nessa noite eu estou ensinando, a chave de tudo é Deus. A chave para as perguntas que nós temos é Deus, Ele tem a resposta certa. Sempre tem uma frase que eu digo: o mais importante não é o que você fala para Deus, e sim o que Deus fala para você. Eu já recebi profecias que não eram profecia. E aí, como eu apertei o irmão, foi até no meu casamento, Deus já tinha falado comigo profundo. Deus tinha falado com a minha esposa. E aí, tipo, coisa forte assim, né? E aí o irmão veio, começou a falar em língua e tal e tal. E aí ele chegou em mim e, irmão, deixa eu falar uma coisa de Deus. Eu falei para Deus, olha o que ele falou. Que se você viesse aqui em casa, eu ia falar isso para você. Que não era para você se casar. Aí eu andava bastante, tinha um pouco de, já tinha feito teologia, já tinha um pouco de conhecimento. E aí eu, cheguei e falei assim: mano, me fala uma coisa aqui para mim. O que você está me dando é um conselho ou você está dizendo em nome de Deus? Porque aí, irmãos, eu quero fazer um questionamento. Porque aí eu quero saber qual é o Deus verdadeiro, o seu ou o meu. Foi bem no meio. Não, irmão, aí ele começou